Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Karen e hoje eu estou aqui para uma aula de literatura. Hoje nós vamos conversar sobre o quinhentismo. O quinhentismo, ele ocorreu no período de 1500 a 1601. Ele refere-se ao momento de descobrimento do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui. Chegaram aqui no Brasil, tá? E através das cartas descreviam a terra encontrada. Nesse período, temos textos informativos, descritivos sobre o Brasil, escrito por portugueses. Dessa forma, foram escritos os primeiros textos sobre o Brasil, mas não escrito por brasileiros. Então, aqui começa a literatura, mas a literatura não propriamente dita escrita por brasileiros, mas sim sobre o Brasil. Aqui temos algumas características desse período. Eles eram textos informativos e descritivos, tá? Eles usavam uma linguagem simples, apresentavam crônicas de viagens, adoção de adjetivos, eles contavam o que a terra tinha de boa, né? E falavam das conquistas materiais que haviam conseguido, né? A partir do momento que chegaram nessa nossa terra, né? Que sempre foi uma terra muito rica. Aqui temos algumas. Aqui eu trago para vocês a principal obra, né, desse momento do quinhentismo, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. É uma carta escrita para o rei de Portugal, Dom Manuel, tá? Ela relata sobre as riquezas encontradas no Brasil, fala sobre a fauna e a flora e do nativismo brasileiro. Descreve também o povo que aqui residia. Considerada a obra mais importante deste período, conhecida também como a Certidão de Nascimento do Brasil. Aqui eu trouxe um trechinho da carta, tá? Um trecho da carta para podermos perceber a forma de escrita descritiva. Lá nas características eu falei, né, que o quinhentismo ele trazia obras descritivas, onde relata como os índios eram fisicamente. Esse trecho da carta, eu vou ler para vocês. A pele deles era parda e um pouco avermelhada. Têm rostos e narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas, mais do que se preocupariam em mostrar o rosto. E a esse respeito são bastante inocentes. Ambos traziam os lábios inferior furado, e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e de uma grossura de um fuso de algodão, fino na ponta como um furador. Os cabelos deles são lisos e os usavam cortados e raspados, até acima das orelhas. E um deles trazia como uma cabeleira feita de penas amarelas, que lhe cobria toda a cabeça até a nuca. Esse aqui é um relato, né, que Caminha, ele relatou, né, para o rei como é que era aquele povo, né, que quando eles chegaram na ilha, né, eles encontraram os índios, né, e os índios, eles tinham características que foram descritas nessa carta. Aqui eu trouxe nesse período, então, né, após os portugueses chegarem, né, a embarcação dos portugueses chegarem lá na ilha, né, onde estavam os índios, eles encontraram, né, índios com, propriamente dito, sem religião, né, sem conhecerem a religião católica, que era a religião, né, predominante, né. Então, o que aconteceu?
eles inseriram, então, começaram uma literatura catequista. Tá? Essa literatura ela era produzida pelos jesuítas, falava de Deus, um Deus único, diferente das crenças dos índios, né? Porque os índios tinham vários deuses, né? Eles acreditavam que dentro da natureza, né, existia vários deuses, né? Cada espaço da natureza representava um deus. Tinha a intenção de catequizar os índios, né? Nessa época, os padres eles eram referências e a religião predominante era católica. Então, os padres eles eram um símbolo muito importante, né? No país nessa época. Uma figura importante dessa época foi o padre José de Anchieta, que foi um dos padres, né, que catequizou os índios, né? José de Anchieta, além de catequizar os índios, né, antes de tentar, né, catequizar os índios, ele primeiro quis conhecer a realidade dos índios, né, conhecer a religião, conhecer os costumes, né, e depois que ele conheceu bem os índios, ele fez uma troca, ele apresentou a realidade portuguesa, né, como é que era em Portugal. E além disso, ele teve um feito muito importante dentro da aldeia ali. Ele criou um dicionário tupi-guarani em português, tá? Então, os índios, eles não falavam o nosso português, né? Eles tinham o próprio idioma. Então, esse padre, José de Anchieta, ele conseguiu, né? Como é que eu posso dizer para vocês? Ele conseguiu criar, né, um diálogo com eles, né? Uma linguagem com uma mistura do tupi-guarani com o português. Aqui eu trago para vocês alguns principais autores da época, tá? O Pero Vaz de Caminha, que foi quem escreveu, né? Que foi o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, tá? Foi aquele que relatou tudo que foi visto naquela terra. Hans Standen, um alemão que passou 9 meses prisioneiro dos índios Tupinambás, tá? Esses índios, eles tinham costumes bem estranhos, né? Não era que nem canibalismo, mas eles acreditavam que partes do corpo humano fortaleciam o seu corpo. Então, eles comiam a carne humana, né? E Hans, ele ficou lá prisioneiro por 9 meses, né? Observando todo esse feito dos índios, né? O padre Manuel de Nóbrega, que foi um padre português, chefe da primeira missão jesuíta no Brasil. E o padre José de Anchieta, né, que foi o jesuíta espanhol que teve aquele contato direto com os índios. Aqui eu trago para vocês as principais obras, né, dos autores anteriores. A Carta de Pero Vaz de Caminha, a Carta de Mestre João Faras, a Relação do Piloto Anônimo, Cartas de Padre Manuel de Nóbrega, Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, tá? Que foi do Padre José de Anchieta, Duas Viagens ao Brasil, que foi de Hans Standen, e Autofesta de São Lourenço, que foi uma peça teatral, né, escrita por José de Anchieta, que nós vamos falar agora nos próximos slides. Dentro da literatura do quinhentismo, nós tivemos dois tipos de literatura. A literatura da informação, estão inseridos nessa classificação os textos dos chamados cronistas, que relatavam sobre o que viam na Nova Terra. O público-alvo desses documentos eram os europeus, curiosos para saberem o que havia na Terra descoberta. Por isso, essa literatura informativa é também chamada de literatura de viagem, já que é composta por relatos de viajantes europeus ao território brasileiro. A principal obra, é claro, é a Carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele relata toda essa viagem, ele relata a viagem, a descoberta, né? A descoberta entre aspas também, né? Outro assunto relevante que a gente pode trazer para a aula. Mas essa carta, né,
ela apresenta tudo que aconteceu, tudo que eles encontraram na Terra. Depois, então, nós temos a literatura da informação, tá? Desculpa, da formação. A literatura da formação é a literatura da catequese, que tinha o objetivo de converter os indígenas ao cristianismo. Portanto, os poemas, as peças de teatro de cunho catequético eram direcionados a esse público. A principal obra é os poemas de cunho catequizante do padre José de Anchieta. Então, essa literatura era aquela literatura utilizada com os índios, né? Com o intuito de catequizar esses índios. Aqui eu trago para vocês um trecho, né, do alto da festa de São Lourenço, referente à fala dos personagens de Aimberê, um dos criadores de Guaixará, o rei dos diabos. Aimberê, Guaixará, né, ele era como se fosse o diabo da aldeia, né? E Aimberê, ele era um dos criados, né? Eram 2 criados que tinha. Então aqui traz um pedacinho da peça teatral, né? Feita por José de Anchieta. Vou ler um pedacinho para vocês. Aimberê, usarei de igual destreza para arrastar outras presas nesta guerra pouco santa. O povo tupinambá, que em Paguaçu morava e que Deus se afastava, deles hoje um só não há. Todos a nós se entregaram. Tomamos Moçupiroca, Jequei, Gualapitiba, Niterói e Paraíba, Guajajó, Carijó, Oca, Pacucaia, Araçatiba. Todos os tamoios foram jazer queimando no inferno, mas há alguns que ao Padre Eterno fiéis nesta aldeia moram, livres do nosso caderno. Estes maus terminós nosso trabalho destrói. Então essa peça teatral fala, né, do diabo e seus capangas do diabo, e falam quer catequizar, né? Dizer que a salvação, né, está em ser católico, em ser de Deus. Bom, isso aqui é um pouquinho do que vai ser a nossa aula. Tem muita coisa a ser discutida sobre essa literatura do quinhentismo. Para a prova do Enem é de suma importância que vocês façam a leitura da Carta de Pero Vaz de Caminha, porque é um documento, né, muito explorado na prova do Enem. Então, tem muitas questões, né, que são baseadas a partir desse texto. Ela é uma obra muito importante no quinhentismo. Bom, então aguardo todos vocês para a nossa aula, para nós discutirmos um pouco mais esse tema. Por hoje, gratidão, até mais.